Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha decidido mudar de vida para ir morar em um país que eu tinha visitado há 9 anos atrás. Ou seja, em 2024 eu decidi que eu me mudaria para Portugal, e eu só tinha visitado Portugal uma vez em 2009. Eu sei que a minha história é muito diferente de algumas pessoas, eu conheço pessoas que se mudaram para Portugal sem nunca terem tido a oportunidade de visitar o país, já foram com tudo. Mas quando eu decidi me mudar para lá, foi porque eu tinha visto o mestrado de escrita criativa na Universidade de Coimbra. Naquela época, em 2024, eu trabalhava em um restaurante cuidando da parte de RH, a parte fiscal e a parte de estratégia de conteúdo. Hoje em dia eu ainda atuo como estrategista, copywriter e penso conteúdos para outras marcas, além de pensar conteúdo para minha marca pessoal como um todo. Mas eu percebia que eu era muito nova para estar deixando de lado o meu sonho de ser professora. Em 2019, voltando um pouco mais no tempo, eu já atuava como professora em uma escola de rede daqui do Rio de Janeiro. Ah, e um pequeno contexto. Eu me mudei para Portugal, mas esse mês de fevereiro de 2026 eu estou passando aqui no Rio de Janeiro. Eu comprei a passagem para vir visitar minha família, mas no comecinho de março eu já estou voltando, inclusive para fazer o meu estágio de escrita criativa e entregar o meu relatório de estágio e a minha tese. Em 2019, eu trabalhava como professora em uma escola de rede daqui do Rio de Janeiro, uma escola particular, e eu atuava na parte de produção textual. Mas além de atuar na parte de produção textual, eu era responsável pela produção desses materiais didáticos. E ali, naquela época, eu com 21 anos, estudante da Faculdade de Letras, eu percebi que eu não queria só reproduzir o conteúdo. Eu queria pegar o conteúdo que a gente precisava ensinar na escola, então aquele conteúdo que era vinculado à BNCC, à Base Nacional Comum Curricular, que naquela época estava sofrendo diversas alterações, e queria transformar aquelas aulas em algo um pouco mais interessante para aqueles estudantes. Eu pensava como que a minha aula, qual seria o meu papel enquanto professora para tornar aquelas aulas mais interessantes. A verdade é que muitos professores, todos os professores, hoje em dia têm diversas dificuldades em conseguir manter o controle da sala de aula e passar o conteúdo, fazer essa passada do conteúdo de uma forma mais didática e de uma forma mais interessante para os alunos. E não tem milagre que resolva, mas isso é um assunto para outro vídeo. Hoje eu decidi falar com vocês por que que eu fui fazer o meu mestrado em Portugal. E o pontapé inicial dessa situação toda foi porque, de novo, eu me via muito nova e muito frustrada por não conseguir trabalhar na minha área de formação, que era o que eu tinha escolhido, a minha faculdade dos sonhos era a Faculdade de Letras, especificamente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e eu me via muito frustrada, porque eu queria trabalhar com uma coisa e que não tinha saída profissional, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu era boa e ficava nesse dilema. Para quem não sabe, eu tenho uma newsletter chamada Almanaque de Esboços. Nessa newsletter tem a versão gratuita e a versão paga. Na versão gratuita eu falo sobre os diversos temas que rondam a minha vida, desde a vida em Portugal, o mestrado na Universidade de Coimbra, inseguranças da vida de jovem adulta, dilemas profissionais, assim como outros temas de indicações, etc. E na versão paga, eu tenho exercícios de escrita criativa que são disponibilizados semanalmente, a teoria e a prática. Mas voltando um pouco, a minha paixão pelo tema, pela escrita criativa, se consolidou nessa época, em 2019, quando eu desenvolvia esses materiais. Eu conversava com os meus amigos da área e eles ficavam apaixonados pela forma como eu ensinava. Então, quando chegou 2024, eu percebi que faltava uma urgência da Juliana de se conectar com a Juliana de 2019, aquela Juliana que era apaixonada pelo ensino, aquela Juliana que via a sala de aula como um lugar possível, aquela Juliana que via a escrita como algo a se aperfeiçoar, uma possibilidade, a escrita enquanto possibilidade, a verdade é essa. Porque a escrita criativa, ela surgiu para mim quando eu ainda estava no ensino médio, isso aí 12 anos atrás, e eu entendia que a escrita criativa, através de oficinas de poesia, era uma ferramenta para fortalecer a individualidade. Então, eu que detestava escrever redação Enem, redação de vestibular, entendia que esses espaços eram necessários e urgentes para eu conseguir falar sobre
as coisas que eu estava sentindo, as coisas que eu estava passando. E quando eu me torno professora, eu percebo que esse lugar ele precisa existir na sala de aula, ele precisa existir enquanto os alunos estiverem na escola, porque eles estão lidando com diversas frustrações, diversos dilemas de ser adolescente, e ainda por cima tem que escolher a profissão da vida deles. Então, é nesse lugar que a escrita criativa, hoje em dia, existe para mim. Ainda é um tema muito novo, ainda é um tema muito recente, inclusive para a faculdade de letras, para os profissionais da área de letras, mas é um tema que precisa ser levado muito a sério, porque enquanto a gente lida com estudantes que recorrem ao chat GPT para falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, ter professores que conseguem pensar essa escrita através de ferramentas que fortaleçam essa individualidade é assim de uma competência inesgotável, assim, não sei nem como concretizar o quão importante é a escrita criativa no ensino básico. Mas ainda falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, eu encontrei o mestrado de escrita criativa da Universidade de Coimbra, porque aqui no Brasil não tinha nada que tratasse a escrita criativa com a seriedade que eu estava procurando como um todo. Por mais que o meu mestrado seja mais focado em profissionalizar pessoas que querem trabalhar da escrita diretamente e não de usar a escrita como ferramenta de ensino, eu queria conseguir conectar os dois. Então, para eu conseguir ensinar como escrever uma coisa X, eu precisava aprender a escrever essa coisa X. Então, foi aí que eu realizei essa inscrição para o mestrado de escrita criativa na Universidade de Coimbra. Então, eu vou falar para vocês um pouco desse guia completo de como foi a inscrição. O primeiro passo é que a inscrição é online. Você não precisa ir para lá fisicamente, estar lá fisicamente para realizar a inscrição. O mestrado é 100% presencial, não tem como você realizar esse mestrado de forma remota, ou seja, morar no Brasil e fazer esse mestrado. Você precisa morar em Coimbra ou morar em Portugal como um todo, porque o deslocamento lá é bem diferente, pelo menos é bem diferente de como é aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho colegas que são de Lisboa, que moram mais para o sul de Portugal, e que vão para Coimbra, se deslocavam para Coimbra uma, duas vezes por semana, que era quando a gente tinha as aulas. Ponto sobre as aulas. As aulas acontecem no primeiro semestre uma vez por semana, então a gente vai pegar uma vertical zona de aula de manhã, tarde e noite. E no segundo semestre foi dividido em 2 dias. Isso vai depender muito das disciplinas que você escolhe. E no site da Universidade de Coimbra, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, você consegue ver o edital completo de quais são essas cadeiras, que é como a gente chama as matérias, e assim por diante. Um ponto muito importante é que a candidatura para o mestrado ela é feita em 3 fases, e não é como se essas fases fossem codependentes. Você pode se candidatar para a segunda fase caso você não tenha passado na primeira, e pode se candidatar para a terceira fase caso não tenha passado na segunda. Essas fases geralmente ocorrem entre. A primeira fase, na verdade, começa em fevereiro e março, mais ou menos. E é de extrema importância que você vá para Portugal com os seus documentos apostilados e com firma reconhecida e apostilados. Porque vai ter um momento durante o seu mestrado que você vai precisar entregar esses documentos fisicamente ou anexar na plataforma online, você não vai entregar, dar na mão dessa pessoa lá em Coimbra. Você vai apenas apresentar falando que esses documentos são verdadeiros e tiveram a firma reconhecida pela instituição de ensino e assim por diante. Vou olhar para minha colinha e esses documentos são o diploma e histórico escolar, então o diploma da universidade que você se formou e o histórico escolar dessa universidade. O currículo, o modelo europeu costuma ser o mais aceito, mas assim, eu mandei um currículo meu de arte do Canva e também foi aceito, além do meu currículo Lattes, por ser um currículo acadêmico. A carta de motivação, que é onde você vai explicar o porquê de você querer fazer esse mestrado, e o passaporte ou o cartão de cidadão válido para Portugal ou Europa como um todo. Se você é cidadão europeu, se você tem a cidadania europeia, as suas propinas vão ser reduzidas, vão ser mais baixas do que se você é brasileiro e está se candidatando para esse mestrado, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Além desses documentos, para o mestrado de escrita criativa especificamente, você vai anexar textos que você já produziu. Então, trechos de algum romance, coletânea de poesia, algum ensaio ou novela e assim por diante. Textos que são
relacionados diretamente com as práticas que a gente vai aprender no mestrado. Então, a ideia é que você entre no mestrado já sabendo escrever um pouco e pretenda aperfeiçoar esse material que você já tem. É isso, né? É um mestrado, não é um curso livre, então é muito importante a gente conseguir fazer essa descrição, porque por mais que o mestrado na Europa seja essencial para você ter um emprego na sua área de formação, é importante que você já tenha uma noção de como estruturar um texto como um todo e assim por diante. Outro ponto que eu falei que eu ia falar mais para frente, chegou esse momento. Se você é cidadão europeu, a sua propina, a sua mensalidade vai ser menor do que se você for cidadão brasileiro e quiser aplicar cidadão estrangeiro como um todo, que não esteja vinculado à União Europeia. Se você tiver cidadania de algum outro país, mas esse país, caso esse país não faça parte da União Europeia, a sua propina vai ser diferente, seu pagamento mensal vai ser diferente. E aí, nesses casos, eu ia falar o UERJ. Ai, meu Deus. E aí, nesses casos, a Universidade de Coimbra tem alguns programas sociais que fazem parte do SASUC, que você pode trabalhar nas instalações da universidade e a partir do seu trabalho nas instalações você consegue desconto nas propinas. Eu já trabalhei na biblioteca da Faculdade de Economia, trabalhei na Biblioteca Geral e cheguei a trabalhar um tempo nas instalações de desporto, nas instalações de educação física, né, como a gente chama aqui no Brasil. Além disso, eu penso que é muito importante você conseguir construir a sua rede de apoio quando você vai para outro país fazer um curso, como mestrado, doutorado, ou até mesmo quando se você estiver saindo do Brasil para fazer a licenciatura, para fazer a sua graduação. E nesse caso, eu indico muito a APEB. A APEB é a Associação de Pesquisadores Brasileiros em Coimbra, e eles, além de promoverem eventos de integração e construção de comunidade, eles pensam muito em eventos que vão falar, obviamente, desse recorte acadêmico. É muito interessante, eu tenho muitos amigos que já fizeram parte da PEB. Eu já fiz um workshop pela PEB sobre escrita acadêmica, foi fantástico e vale muito a pena conhecer. Eu também estou deixando na descrição desse vídeo o link do Instagram deles para vocês ficarem por dentro. Bom, eu falei muito sobre o processo seletivo de como Bom, eu falei muito sobre como é o processo seletivo da entrada para o mestrado em Coimbra, mas eu falei pouco sobre como é viver em Coimbra. E modéstia à parte, assim, eu sou muito apaixonada pela cidade de Coimbra, assim, é inegável a paixão que eu tenho por essa cidade. É uma cidade que respira a universidade, que respira a vida acadêmica, que tem o calendário completamente alterado pelo começo e final do semestre. E e eu acho que é muito interessante perceber, para além disso, a vida em uma cidade que eu consiga fazer tudo andando. Por mais que aqui no Rio de Janeiro eu more em um lugar muito central, que eu consigo fazer as coisas andando, em Coimbra eu consigo acessar diferentes espaços andando. Assim, eu não preciso depender de um transporte, não só um transporte público, mas de Uber e assim por diante. Carros de aplicativo. Então é muito interessante conseguir viver a cidade como um todo sem depender disso. E isso é o que me deixa mais apaixonada como um todo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. E deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre como é o mestrado em Coimbra. Se eu não conseguir esclarecer tudo para vocês através desse vídeo, vai ser um prazer ajudar e conversar com quem está interessado em fazer um mestrado lá. Beijo, te espero em uma próxima.